Tendência Prosa e Verso, hoje trazendo mais uma dica de leitura. A dica de leitura dessa semana é O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. O livro foi publicado em 2018 pela Companhia das Letras e se tornou um fenômeno literário brasileiro vendido para 9 países. Giovanni Martins nasceu em 1991, em Bangu, no Rio de Janeiro. É um jovem escritor. Ele participou da Festa Literária das Favelas, a FLUP, realizada no Rio de Janeiro, fazendo oficinas literárias. E daí surgiu um talento. O Sol na Cabeça é uma coletânea que contém 13 contos que falam de uma forma quase que autobiográfica, mas sem o compromisso da realidade com os personagens, que é natural, para um olhar sobre a vida na periferia, um olhar sobre as favelas, sem esta forma romantizada que as pessoas dão. Na verdade, hoje em dia se chama comunidade, mas favela na verdade era uma árvore que ficava em um morro chamado Morro da Favela. Pesquisem isso para vocês saberem. Era um morro que tinha uma árvore, e esta árvore chamava-se favela. Dada a situação, sem muito referencial teórico, de forma livre do que eu me lembro do que estudei, em uma guerra, o governo prometeu aos soldados que eles, após a batalha, receberiam moradias. Foram à guerra, foram à batalha, o governo não deu as casas a estes soldados, na determinada revolução, que agora não me veio o nome, mas vocês vão pesquisar sobre o Morro da Favela e vão saber disso. E aí, os soldados, sem as casas que o governo prometera, invadiram o Morro da Favela e construíram os seus barracos. Ali então se originaram as favelas, ou hoje em dia, como se falam, comunidades. Mas voltando ao Sol na Cabeça, o Giovanni Martins, ele fala de uma forma muito interessante sobre a realidade das periferias, a realidade de quem vive lá. São contos que nos prendem e eles trazem uma oralidade explícita na escrita. O Giovanni, ele fala rasgando a oralidade, bem como se fala com gírias, com interjeições, e depois ele passa para um português canônico, de uma forma como quem respira. Ele é um fenômeno. O livro é interessantíssimo para que se possa compreender o que é de fato a vida. E nisso ele traz aqui reflexões sobre a sua infância, sobre a adolescência, sobre o dia a dia nas periferias, sobre a violência, sobre as drogas, sobre o armamento, sobre a realidade de policiais corruptos no morro que ajudam a armar os traficantes, que fazem vistas grossas. E a gente sabe que se a corrupção na política é ruim, a corrupção na polícia é muito pior. Esta é mais grave e eu acredito que ela mata de forma muito mais rápida e direta. Então aqui nestes 13 contos, o Giovanni traz um pouco da vida de uma forma não romântica, como já disse, e se voltarmos a 1881, com Machado de Assis, nós tínhamos o início de uma escola literária no Brasil, o realismo. O realismo era uma literatura antiburguesa que vinha confrontar a classe burguesa e que trazia uma literatura que não fosse apenas romantizada para que as pessoas tivessem prazer na leitura, para que as pessoas se ocupassem, para que as pessoas tivessem entretenimento. Não, o realismo vinha para criticar, e ele surgiu lá com o Machado de Assis, e eu ousaria, de forma muito audaciosa, dizer que este livro, O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, é o realismo contemporâneo do Brasil. Surge com força tamanha, trazendo à literatura uma linguagem que não se costumava usá-la e que talvez por isso, por despir
a realidade, por despir a formalidade na literatura, é que ele tenha conseguido tamanho êxito e alcançado 9 países e fazendo com que a editora Companhia das Letras tenha investido de forma tão importante para a publicação deste livro. O livro foi lançado em 2018. Eu, quando comprei o livro já na 3ª impressão, ou seja, foram muitas as tiragens. E atualmente o livro está tendo um outro investimento, o audiobook. Você pode adquirir o livro no site da Companhia das Letras com o audiobook e de uma forma muito interessante. É o próprio Giovanni Martins quem lê os contos. O sol carioca esquenta a prosa destes 13 contos que retratam a infância e a adolescência de moradores de favelas como jamais foram retratados. O prazer dos banhos de mar, as brincadeiras de rua, a adrenalina da pichação, as paqueras e o barato do baseado são modulados tanto pela violência da polícia e do tráfico, quanto da discriminação racial indisfarçável no olhar da classe média amedrontada. Com a estreia de Giovanni Martins, a literatura brasileira encontra a voz de um novo realismo. Sim, é isso, porque aqui está escrachada de forma crítica, muito bem feita, a realidade do nosso Brasil. O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, é uma literatura que com certeza vai agradar a quem gosta de fazer uma leitura crítica e consciente. O Sol na Cabeça, essa é a indicação, a dica de leitura do Prosa e Verso desta semana. Até o próximo. Muito obrigado.